Brasil, nação cristã. Eis a meta por alcançar. Quando por toda a parte a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade como os indivíduos. Então viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar danos ao seu vizinho, nem de viver a expensas dele. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, pergunta 789. Eis que o país se apresta a dar mais um passo na direção de seu progresso e de sua emancipação. A emoção que envolve todos aqueles que, encarnados, partilham dos sentimentos sobre a nação brasileira atinge igualmente as camadas próximas à Terra no plano espiritual. Digo mais, os grandes homens tutelares da humanidade também se preocupam com o destino da nação e acompanham criteriosamente o resultado da escolha coletiva que há de se efetuar em breve tempo. Aqueles que habitam esta pátria generosa, que é cheia de bondade espontânea e natural, devem ter em consideração o destino do país em si mesmo. Uma nação destinada a mostrar-se a outras nações com a sua face cristã, a sua face de trabalho no bem, ainda que lhes pesem dificuldades morais, espirituais e os seus grandes karmas coletivos. Sim, não pensem que o Brasil não tem karma coletivo. Ele os tem, mas esta pátria vai dando seus passos gloriosos na direção de uma causa maior, bem maior do que os políticos podem avaliar ou pensar. É de servir de abrigo para os seres que desejam criar os seus filhos, manter sua família e a si próprios em um clima de paz e de tranquilidade, além do clima de progresso. Em verdade, este interesse maior coloca todos na posição de caminhar e de buscar os valores mais elevados do espírito. A prece, o engrandecimento espiritual, o sentimento de solidariedade, a capacidade de encontrar soluções pacíficas para todas as discussões da sociedade e um sentimento profundo de respeito ao ser humano. Esse sentimento que caracteriza o grandioso povo brasileiro está sendo algumas vezes desvirtuado, é verdade, mas todos os encarnados devem confiar na direção espiritual do Brasil e devem fazer os esforços necessários, sejam quais forem eles, para manter o país dentro da hegemonia cristã e no esforço para construir o bem. Os momentos de dúvida e aquelas fases dolorosas em que alguns homens conseguem atrapalhar a vida de milhares de pessoas são as etapas de que falei há pouco tempo dos karmas coletivos que a sociedade brasileira carrega. Somente com a solução dos grandes problemas do passado conseguiremos, todos os brasileiros, dar o decisivo passo para a frente, na direção do alto, na direção de Deus. Ninguém caminha adiante se tem uma perna presa em um grilhão. Muitos brasileiros têm grilhões pesados que os detêm no chão. Apoio à escravidão, a destruição da sociedade índia, o receber povos com o objetivo de escravizá-los no trabalho, o sentimento da indisciplina, as guerras internas e externas, o interesse pessoal acima do interesse coletivo. Muitos karmas coletivos, repito, os brasileiros carregam consigo ainda, e é preciso que a nação como um todo os resolva para dar o seu passo na direção do mais alto. Muitos inquirirão: como posso eu saber se tenho alguma coisa a ver com estes chamados karmas coletivos? Como posso saber se eu tenho determinadas provas com o passado? A isto responderei que basta que o próprio homem observe as tendências do seu espírito, os convites que lhe chegam para as atividades coletivas que beneficiem a nação e outros ainda verifiquem as atividades assistenciais em que se veem envolvidos e terão respostas às suas indagações. Os cargos de professor, médico, engenheiro, enfermeiro, assistentes sociais, psicólogos e tantos outros que atendem à coletividade, homens simples que trabalham com a sociedade, todos, enfim, que atuam nos agrupamentos sociais,
podem se dizer, sem errar, possuem os chamados karmas coletivos. Bom será que cada um doe de seu tempo, de suas possibilidades, quando convocado para o trabalho e de modo a ressarcir esse débito para que se sinta quite com a sociedade em que viveu há pouco menos de 200 anos. Os que assim o fizerem estarão preparando-se para futuramente vivenciar uma vida de alegrias e de paz através do bem que já sejam capazes de fazer sem se considerarem presos ao passado. Todos aqueles que ainda se sentem ligados a essas atividades sociais e que possuem o prazer de servir a coletividade têm a clara indicação de que ainda não conseguiram quitar-se de todo com o seu passado. Por isso, meus irmãos, a doutrina espírita criteriosamente envolve os seus seguidores numa mensagem de paz, mas também de convite à renovação e ao trabalho. Todos os que somos espíritas, portanto, devemos fazer o esforço que estiver ao nosso alcance das nossas mãos, sem angústia, sem traumas, mas com determinação para darmos os passos no rumo de nossa própria libertação. Assim o fazendo, estaremos colocando a estrela azul, representando todos aqueles que atingiram o equilíbrio emocional nesta grande nação que há de brilhar, não por bênçãos imerecidas, mas como resultado de seu esforço, de seus indivíduos, do esforço da sua população, do esforço das criaturas interessadas em viver em um clima de alegria e de felicidade. Todos hão de brilhar, procurando fazer brilhar a si próprio através de sua pacificação, de seu aprendizado e de sua convicção absoluta de que, por mais difíceis sejam os momentos que o Brasil atravessa, tais momentos são sugestivos de que nós estamos superando as próprias dificuldades. Homens deste país, trabalha pela vossa nação, trabalhai pelo equilíbrio de todos, multiplicai as obras de benemerência, as preces pelos vossos condutores. Sede homens de bem, sede homens voltados para o equilíbrio da nação. Que jamais de vossas bocas saiam palavras de descrença pelo país. Aquele que se agacha carrega mais peso. Levantai-vos, brasileiros. Tende fé no destino da nação. Trabalhai sempre pela paz. Vossos irmãos, Antônio de Aquino, Inácio Bittencourt e muitos outros trabalhadores desta casa abençoada de trabalho no bem. Graças a Deus. Antônio de Aquino, Psicofonia, Altivo Panfiro, do livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 1, editora CELD.